Capítulo 1 de Daniel. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém. O Senhor permitiu que Nabucodonosor capturasse Jeoaquim e levasse embora alguns dos objetos usados no templo de Deus. Quando o rei voltou para a Babilônia, ele colocou esses objetos no templo do seu próprio Deus. Um dia, o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos seus oficiais do palácio, que selecionasse alguns jovens da família real de Judá e de outras famílias importantes dos judeus. O rei disse que eles deveriam ser saudáveis, bonitos, inteligentes, sábios, bem-educados e aptos para servir no palácio real. Ordenou que os ensinassem a falar e escrever a língua deles e que lhes dessem a mesma comida e o mesmo vinho que ele próprio recebia. Eles deveriam ser treinados durante 3 anos e depois disso poderiam tornar-se funcionários da corte. 4 dos jovens judeus escolhidos foram Daniel, Hananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Porém, o chefe dos oficiais do rei deu-lhes nomes babilônicos. Daniel passou a chamar-se Beltesazar, Hananias passou a chamar-se Sadraque, Misael passou a chamar-se Mesaque e Azarias passou a chamar-se Abednego. Daniel decidiu firmemente comer e beber apenas o que Deus havia aprovado para o seu povo comer. Por isso, pediu ao chefe dos oficiais do rei permissão para não comer a comida nem beber o vinho servidos no palácio real. Deus tinha feito com que o oficial sentisse amizade e bondade por Daniel, mas mesmo assim o homem lhe disse que o rei já havia decidido o que eles deveriam comer e beber e que ele tinha medo de ser morto caso Daniel comesse outra coisa e acabasse ficando com aparência pior do que os outros jovens. O oficial principal do rei tinha colocado um guarda responsável por Daniel e seus 3 amigos. Então Daniel disse ao guarda que, pelos próximos 10 dias, só lhes dessem vegetais para comer e água para beber nas refeições. Quando os 10 dias terminassem, ele deveria comparar a aparência deles com a dos outros jovens e decidir o que fazer. O guarda concordou com o que Daniel tinha pedido. 10 dias depois, Daniel e seus amigos estavam com a aparência mais saudável e melhor do que os jovens que tinham recebido comida do palácio real. Depois disso, o guarda permitiu que eles comessem vegetais em vez da comida rica e do vinho. Deus tornou os 4 jovens inteligentes e sábios. Eles leram muitos livros e tornaram-se muito bem educados. Daniel também conseguia entender o significado de sonhos e visões. Ao final do período de 3 anos estabelecido pelo rei Nabucodonosor, o chefe dos oficiais do palácio levou todos os jovens até ele. O rei conversou com eles e descobriu que nenhum dos outros era tão excelente quanto Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Por isso, eles receberam posições na corte real. A partir de então, sempre que o rei pedia conselho, descobria que a sabedoria deles era 10 vezes maior do que a de qualquer outro dos seus conselheiros e magos. Daniel serviu ali até o 1º ano do rei Ciro. Capítulo 2 de Daniel. No 2º ano do reinado de Nabucodonosor, o rei teve sonhos tão terríveis que não conseguia dormir. Por isso, mandou chamar seus conselheiros, os seus assessores, os magos e os sábios e disse: estou perturbado com um sonho que não consigo entender e quero que vocês me expliquem. Eles responderam em aramaico: ó rei, vive para sempre. Somos teus servos. Por favor, conta-nos o teu sonho e nós o interpretaremos. Mas o rei respondeu: não, já decidi. Se vocês não me contarem tanto o sonho como o seu significado, serão cortados em pedaços e as suas casas serão reduzidas a escombros. Porém, se me contarem o sonho e o seu significado, receberão grandes recompensas e serão muito honrados. Agora, digam-me o sonho e expliquem o que ele significa. Ó rei, disseram eles, se tão somente nos contares o sonho, nós o interpretaremos para ti.
O rei respondeu: vocês estão apenas ganhando tempo, porque sabem muito bem o que vai acontecer se não derem a resposta. Combinaram entre si inventar um monte de mentiras, esperando que eu mude de ideia. Agora, contem-me o sonho, e isso provará que vocês são capazes de interpretá-lo. Os conselheiros explicaram: ó rei, estás a exigir o impossível. Nenhum rei, por mais famoso e poderoso que seja, jamais ordenou aos seus conselheiros, magos ou sábios, que fizessem uma coisa dessas. Isso só pode ser feito pelos deuses, e eles não moram aqui na terra. Isso deixou o rei tão furioso que ele deu ordem para que todos os sábios da Babilônia fossem mortos, inclusive Daniel e os seus 3 amigos. Arioque era o oficial do rei encarregado de executar os sábios. Ele já estava a caminho para cumprir a ordem quando Daniel, com muita sabedoria, foi falar com ele e perguntou: por que o rei deu uma ordem tão cruel? Depois que Arioque explicou o que tinha acontecido, Daniel correu até o rei e disse: se me deres um pouco de tempo, eu explicarei o teu sonho. Daniel voltou para casa e contou tudo aos seus 3 amigos. Depois disse: orem para que o Deus que governa lá do céu tenha misericórdia e revele este mistério, para que nós e os outros não sejamos mortos. Numa visão, numa noite, foi mostrado a Daniel o sonho e o seu significado. Então ele louvou o Deus que governa lá do céu. Nosso Deus, o teu nome será louvado para todo sempre. Tu és todo-poderoso e sabes todas as coisas. Tu controlas os acontecimentos humanos, dás poder aos governantes e o tiras deles, e és a fonte da sabedoria e do conhecimento. Tu explicas mistérios profundos, porque até as trevas são luz para ti. Tu és o Deus que foi adorado pelos meus antepassados. Agora eu te agradeço e te louvo por me teres dado sabedoria e por me teres revelado o sonho do rei junto com seu significado. Daniel voltou a encontrar Arioque, o oficial encarregado de executar os sábios, e disse: não mates esses homens. Leva-me ao rei e eu explicarei o significado do sonho dele. Arioque levou Daniel depressa até o rei e anunciou: ó rei, descobri que um dos homens trazidos de Judá pode explicar o teu sonho. O rei perguntou a Daniel: és capaz de me contar o meu sonho e o que ele significa? Daniel respondeu: ó rei, nem a pessoa mais inteligente do mundo inteiro pode fazer o que estás a exigir, mas o Deus que governa lá do céu pode explicar mistérios. E enquanto dormias, ele te mostrou o que vai acontecer no futuro. Contudo, deves entender que esses mistérios não me foram revelados porque eu seja mais sábio que todos os outros, mas sim para que tu compreendas o que viste. Ó rei, o que viste de pé diante de ti era uma estátua enorme e assustadora, brilhando intensamente. A cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de prata, e da cintura até os joelhos era de bronze. Dali até os tornozelos era de ferro, e os pés eram uma mistura de ferro e barro. Enquanto olhavas, uma pedra foi cortada de uma montanha, mas não por mãos humanas. A pedra atingiu os pés, destruindo completamente o ferro e o barro. Depois o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram esmagados e soprados para longe sem deixar vestígio, como a palha na eira no tempo da colheita. Mas a pedra transformou-se numa montanha enorme que cobriu toda a terra. Esse foi o sonho, e agora vou te contar o que ele significa. Ó rei, tu és o maior de todos os reis, e Deus te deu grande honra com poder sobre todos os seres humanos, animais e aves. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá outro reino, mas não será tão forte. Em seguida virá um reino de bronze, que governará o mundo inteiro. Depois virá um reino de ferro, que esmagará e destruirá tudo. Esse quarto reino será dividido. Será ao mesmo tempo forte e frágil, exatamente como viste que os pés e os dedos eram uma mistura de ferro e barro. Esse reino será resultado de uma aliança matrimonial entre reinos, mas desmoronará, assim como ferro e barro não se misturam. Durante o tempo desses reis, o Deus que governa lá do céu
estabelecerá um reino eterno que nunca será destruído. Será como a pedra cortada da montanha sem mãos humanas, a pedra que esmagou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Ó rei, no teu sonho, o grande Deus te mostrou o que vai acontecer e podes confiar totalmente nesta interpretação. O rei Nabucodonosor prostrou-se até o chão e adorou Daniel. Depois ordenou que queimasse incenso e oferecessem uma oferta de cereais em honra de Daniel. O rei disse: agora sei que o teu Deus está acima de todos os outros deuses e reis, porque ele te deu poder para explicar este mistério. Em seguida, o rei deu muitos presentes a Daniel, nomeou o governador da província da Babilônia e o colocou como chefe de todos os outros sábios. A pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abed-nego para altos cargos na província da Babilônia e deixou que Daniel continuasse como alto funcionário do palácio. Capítulo 3 de Daniel. O rei Nabucodonosor mandou construir uma estátua de ouro que tinha 90 pés de altura e 9 pés de largura. Ele a ergueu no vale de Dura, na província da Babilônia, e ordenou que os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades das províncias viessem à dedicação da estátua que havia levantado. Então, os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades das províncias se reuniram para a dedicação da estátua e ficaram de pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: ordene-se a vocês, povos, nações e homens de todas as línguas, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, vocês deverão prostrar-se e adorar a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar e não adorar será imediatamente lançado numa fornalha de fogo ardente. Portanto, assim que todos os povos ouviram o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, todos os povos, nações e homens de todas as línguas se prostraram e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. Naquela ocasião, alguns caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Eles disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, deveria prostrar-se e adorar a estátua de ouro, e que qualquer um que não se prostrasse e não adorasse seria lançado numa fornalha de fogo ardente. Há certos judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, não servem aos teus deuses, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Levaram, pois, estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que vocês não servem aos meus deuses, nem adoram a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, estão dispostos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, a prostrar-se e adorar a estátua que fiz? Porque se não a adorarem, serão imediatamente lançados numa fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abed-nego ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos responder-te a este respeito. Eis que o nosso Deus, a quem servimos, é poderoso para nos livrar da fornalha de fogo ardente, e da tua mão, ó rei, ele nos livrará. E, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste.
Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e a expressão do seu rosto mudou para com Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que se aquecesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais robustos do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram amarrados com seus mantos, suas túnicas, seus turbantes e demais roupas, e foram lançados na fornalha de fogo ardente. Como a ordem do rei era urgente e a fornalha estava excessivamente quente, a chama do fogo matou os homens que carregaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou, levantou-se depressa e disse aos seus conselheiros: "Não lançamos nós 3 homens amarrados dentro do fogo?" Responderam ao rei: "É verdade, ó rei." Disse ele: "Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrerem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses." Então Nabucodonosor se aproximou da boca da fornalha de fogo ardente e disse: "Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham para cá." Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Reuniram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo destes homens. Nem um cabelo da sua cabeça se queimou, nem os seus mantos se alteraram, nem cheiro de fogo passou sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: "Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a ordem do rei e entregaram os seus corpos antes de servir ou adorar a outro Deus que não seja o seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação ou língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e a sua casa seja feita um monte de entulho, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este." Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Capítulo 4 de Daniel. O rei Nabucodonosor enviou a seguinte carta aos povos de todas as nações e raças da terra: "Saudações a todos vós. Tenho prazer em contar-vos os maravilhosos milagres que o Deus Altíssimo realizou por mim. Os seus milagres são poderosos e maravilhosos. Ele reinará para sempre, e o seu reino jamais terá fim. Eu estava desfrutando de um tempo de paz e prosperidade quando, de repente, tive sonhos e visões terríveis. Então ordenei que todos os sábios de toda a Babilônia comparecessem na minha corte para que pudessem explicar o significado do meu sonho. Depois que chegaram, contei-lhes o sonho, mas eles não conseguiram dizer o que significava. Finalmente um jovem chamado Daniel entrou, e eu lhe contei o sonho. Os deuses santos tinham lhe dado poderes especiais, e eu o havia renomeado Beltesazar, em honra ao meu próprio Deus. Eu disse: "Não só és o mais sábio de todos os conselheiros, mas os deuses santos deram-te poderes especiais para resolver os mistérios mais difíceis. Então escuta o que sonhei e diz-me o que significa." Enquanto dormia, vi uma árvore altíssima no centro do mundo. Ela cresceu forte e alta até alcançar o céu e podia ser vista de qualquer lugar da terra. Estava coberta de folhas e carregada de frutos, o suficiente para todas as nações. Animais selvagens descansavam à sua sombra, aves faziam ninhos nos seus ramos, e todas as criaturas da terra se alimentavam dos seus frutos. Enquanto eu estava na cama tendo esta visão, um anjo santo desceu do céu e gritou em alta voz: "Cortai a árvore e cortai os seus ramos, arrancai as suas folhas e espalhai os seus frutos. Fazei os animais saírem da sua sombra e as aves voarem dos seus ramos. Mas deixai o tronco com as raízes no chão,
cercado de relva e preso com correntes de ferro e bronze. Que este governante viva como os animais, nos campos abertos, sem proteção contra o orvalho. Dai-lhe a mente de um animal selvagem durante 7 longos anos. Esta sentença é dada por ordem dos anjos santos, para mostrar a todos os que vivem que o Deus Altíssimo controla todos os reinos e escolhe para governar-los pessoas de origem humilde. Daniel, este foi o sonho que nenhum dos sábios do meu reino conseguiu interpretar, mas tenho certeza de que tu o entenderás, porque os deuses santos te deram poderes especiais. Por um momento, Daniel ficou muito confuso e muito preocupado com o que pensava, mas eu disse: não te preocupes nem com o sonho, nem com seu significado. Daniel respondeu: Majestade, oxalá este sonho fosse contra os teus inimigos. Viste uma árvore que cresceu tão grande e forte que alcançava o céu e podia ser vista de qualquer lugar da terra. As suas folhas eram belas e produzia frutos suficientes para todos os seres vivos. Animais viviam à sua sombra e aves faziam ninhos nos seus ramos. Majestade, essa árvore és tu. A tua fama gloriosa chegou ao céu e o teu reino cobre a terra. Depois viste um anjo santo descer do céu e dizer: cortai a árvore e destruí-a, mas deixai o tronco e as raízes no chão, presos com correntes de ferro e bronze. Que fique ali por 7 anos no campo com os animais selvagens, sem proteção contra o orvalho. Majestade, o Deus Altíssimo enviou-te esta mensagem, e ela significa que serás obrigado a viver com os animais selvagens, longe dos homens. Comerás erva como animal selvagem e viverás ao ar livre durante 7 anos, até aprenderes que o Deus Altíssimo controla todos os reinos da terra e escolhe os seus governantes. Mas ele ordenou que não tocassem no tronco nem nas raízes. Isso mostra que voltarás a ser rei depois de aprenderes que o Deus que governa do céu está no controle. Majestade, por favor, aceita o meu conselho. Abandona os teus pecados e começa a viver com justiça. Tem misericórdia dos oprimidos, e então tudo irá bem contigo por muito tempo. Cerca de 12 meses depois, eu estava caminhando no terraço do meu palácio real e admirando a bela cidade de Babilônia, quando estas coisas começaram a acontecer comigo. Eu dizia a mim mesmo: vede esta maravilhosa capital, que construí com o meu próprio poder e para a minha própria glória. Mas antes que eu terminasse de falar, uma voz do céu me interrompeu: Rei Nabucodonosor, este reino já não é teu. Serás obrigado a viver com os animais selvagens, longe das pessoas durante 7 anos. Comerás erva como boi até aprenderes que o Deus Altíssimo controla todos os reinos da terra e que é Ele quem escolhe os seus governantes. Mal a voz terminou de falar, tudo aconteceu. Fui obrigado a viver como animal selvagem. Comia erva, ficava exposto ao orvalho. Os meus cabelos cresceram como penas de águia e as minhas unhas pareceram garras de ave. Finalmente orei ao Deus do céu e a minha mente foi curada. Então eu disse: louvo e honro o Deus Altíssimo. Ele vive para sempre e o seu reino jamais terá fim. Para ele, as nações são menos que nada. Ele controla as estrelas do céu e todos os que vivem na terra. Quando Deus faz algo, ninguém pode mudar nem perguntar por quê. Naquele momento a minha mente foi restaurada e voltei a ser o governante do meu glorioso reino. Os meus conselheiros e oficiais voltaram para junto de mim e tive mais poder do que nunca antes. Por isso digo: louvai e honrai o Rei que governa do céu. Tudo o que ele faz é justo e verdadeiro, e ele pode humilhar o poder dos orgulhosos. Capítulo 5 de Daniel. Uma noite, o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus mais altos oficiais e bebeu vinho com eles. Embriagado, ordenou aos seus servos que trouxessem as taças de ouro e de prata que o seu pai Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém. Belsazar queria aquelas taças para que ele, as suas esposas e os seus oficiais pudessem beber nelas. Quando as taças de ouro foram trazidas, todos os que estavam no banquete beberam delas e louvaram seus ídolos feitos de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. De repente, apareceu uma mão humana
escrevendo na parede rebocada do palácio, bem atrás do candelabro, e o rei viu a mão escrevendo. Ele ficou tão assustado que o seu rosto ficou pálido, os joelhos começaram a tremer e as pernas fraquejaram. O rei mandou chamar os seus conselheiros, que diziam falar com os espíritos dos mortos e entender os significados das estrelas, e disse-lhes: o homem que conseguir ler esta escrita e me disser o que significa será o terceiro homem mais poderoso do meu reino, vestirá roupas de púrpura real e usará uma corrente de ouro no pescoço. Todos os mais altos oficiais do rei Belsazar entraram, mas nenhum deles conseguiu ler a escrita nem dizer o que significava, e ficaram completamente perplexos. Então o rei ficou ainda mais assustado do que antes, e o seu rosto ficou branco como o de um fantasma. Quando a rainha ouviu o rei e os seus oficiais falando, entrou e disse: ó rei, vive para sempre. Não fiques assustado nem tão pálido. No teu reino há um homem a quem os deuses santos deram poderes especiais. Quando o teu pai, Nabucodonosor, era rei, esse homem era reconhecido como tão inteligente, sábio e esperto quanto os próprios deuses. O teu pai o colocou como chefe de todos os que diziam falar com espíritos, interpretar as estrelas ou prever o futuro. Ele também mudou o nome desse homem de Daniel para Beltesazar. Ele não só é sábio e inteligente, mas sabe explicar sonhos, enigmas e resolver problemas difíceis. Manda chamar Daniel, e ele te dirá o que a escrita significa. Quando Daniel foi trazido, o rei disse: então tu és Daniel, um dos cativos que o meu pai trouxe de Judá. Disseram-me que os deuses te deram poderes especiais e que és inteligente e muito sábio. Nem os meus conselheiros, nem os que falam com os espíritos dos mortos conseguiram ler esta escrita ou dizer-me o que significa, mas disseram-me que tu entendes tudo e resolves problemas difíceis. Pois bem, se conseguires ler esta escrita e me disseres o que significa, serás o terceiro homem mais poderoso do meu reino, vestirás roupas de púrpura real e terás uma corrente de ouro no pescoço. Daniel respondeu: ó rei, podes ficar com os teus presentes ou dá-los a outra pessoa. Mesmo assim, eu lerei a escrita e te direi o que significa. O Deus Altíssimo fez do teu pai um homem grande e poderoso e deu-lhe muita honra e glória. Deus fez coisas tão grandes por ele que povos de todas as nações e línguas tremiam de medo diante dele. O teu pai tinha poder de vida e morte sobre todos e podia honrar ou arruinar quem quisesse. Mas quando ele se tornou orgulhoso e teimoso, o seu glorioso reino lhe foi tirado. A mente dele ficou como a de um animal. Foi afastado das pessoas e obrigado a viver com jumentos selvagens. Ele comia capim como boi e dormia ao relento, com o corpo molhado pelo orvalho, até aprender que o Deus Altíssimo governa todos os reinos da terra e escolhe quem serão os seus reis. Rei Belsazar, tu sabias de tudo isso, mas ainda assim recusaste honrar o Senhor que governa lá do céu. Pelo contrário, te rebelaste contra ele e mandaste trazer aqui as taças do templo dele, para que tu, as tuas esposas e os teus oficiais bebessem vinho nelas. Louvaste ídolos de prata, ouro, bronze, ferro, madeira e pedra, que não veem, não ouvem nem pensam, e recusaste adorar o Deus que te dá fôlego de vida e controla tudo o que fazes. Por isso ele enviou esta mão para escrever esta mensagem na parede. As palavras escritas ali são Mene, que significa numerado, Tekel, que significa pesado, e Parsim, que significa dividido. Deus numerou os dias do teu reino e o trouxe ao fim. Ele te pesou nas suas balanças e viste que não tens o que é preciso para ser rei. Por isso Deus dividiu o teu reino e o deu aos medos e aos persas. Belsazar deu ordem para que Daniel fosse feito o terceiro homem mais poderoso do reino e recebesse uma roupa de púrpura e uma corrente de ouro. Naquela mesma noite, o rei Belsazar foi morto. Então Dario, Medo, que tinha 62 anos, tomou posse do reino. Capítulo 6 de Daniel.
Dario dividiu o seu reino em 120 províncias e colocou um governador à frente de cada uma, para que o governo seja administrado corretamente. Dario nomeou 3 altos funcionários para supervisionarem esses governadores, e um deles era Daniel. Daniel se destacou tanto acima dos outros altos funcionários e dos governadores que o rei resolveu colocá-lo à frente de todo o reino. Então, os outros altos funcionários e os governadores procuraram encontrar algum erro na maneira como Daniel administrava os negócios do rei, mas não conseguiram achar nenhuma falta, nem corrupção, porque ele era fiel, honesto e responsável em tudo o que fazia. Por fim, disseram uns aos outros: nunca vamos achar nenhum motivo de acusação contra esse Daniel, a não ser que seja algo relacionado à religião dele. Todos eles foram juntos ao rei e disseram: ó majestade, vive para sempre. Todos os altos funcionários do reino, os prefeitos, os governadores, os conselheiros e os capitães, concordaram que o rei deve publicar um decreto e fazer uma lei firme. Quem, nos próximos 30 dias, fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma esse decreto e assina o documento, para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então o rei Dario assinou o decreto e o documento. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido assinado, foi para casa, subiu ao andar de cima, abriu as janelas que davam para Jerusalém e, como fazia todos os dias, ajoelhou-se 3 vezes ao dia, orou e deu graças ao seu Deus. Os homens que tinham tramado contra ele foram juntos, espionaram Daniel e o viram orando e pedindo ajuda ao seu Deus. Então foram correndo ao rei e lhe disseram: não assinaste tu um decreto que todo homem que nos próximos 30 dias fizesse petição a qualquer deus ou homem, exceto a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? O rei respondeu: sim, a ordem está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então eles disseram: pois esse Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá atenção, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando ao seu Deus 3 vezes por dia. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e passou o resto do dia pensando em como poderia salvar Daniel. Ao pôr do sol, aqueles homens voltaram ao rei e disseram: lembra-te, ó majestade, que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou ordem assinada pelo rei pode ser mudado, nem mesmo pelo próprio rei. Então o rei Dario ordenou que trouxessem Daniel e o lançassem na cova dos leões. Mas disse a Daniel: o teu Deus, a quem serves com tanta fidelidade, ele te livrará. Trouxeram uma pedra, colocaram-na sobre a boca da cova, e o rei e seus altos funcionários a selaram com seus anéis, para que nada pudesse ser mudado quanto a Daniel. Depois o rei voltou ao palácio, passou a noite sem comer, não quis entretenimento algum e não conseguiu dormir. Logo ao amanhecer, o rei levantou-se e correu à cova dos leões. Chegando lá, chamou, angustiado: Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus, a quem serves fielmente, conseguiu livrar-te dos leões? Daniel respondeu: ó majestade, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal, porque fui considerado inocente diante dele. E também diante de ti, ó rei, não cometi nenhum crime. O rei ficou muito alegre e mandou tirar Daniel da cova. Quando Daniel foi retirado, viram que ele não tinha nenhum ferimento, porque havia confiado no seu Deus. Então o rei ordenou que trouxessem aqueles homens que tinham acusado Daniel e os lançassem na cova dos leões, juntamente com suas mulheres e seus filhos. E antes mesmo de chegarem ao fundo da cova, os leões os agarraram e quebraram todos os seus ossos. Depois disso, o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitavam em toda a terra: paz
vos seja multiplicada. Faço um decreto para que em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino nunca será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante o reinado de Dario e durante o reinado de Ciro, o persa. Capítulo 7 de Daniel. Daniel escreveu: No primeiro ano do rei Belsazar da Babilônia, tive sonhos e visões enquanto estava dormindo uma noite, e eu os escrevi. Os 4 ventos agitavam o grande mar, quando, de repente, 4 animais poderosos saíram do mar. Cada animal era diferente. O primeiro era como um leão com asas de águia. Enquanto eu olhava, as suas asas foram arrancadas, depois ele foi levantado do chão, colocado em posição ereta e feito ficar de pé sobre 2 pés como um ser humano, e foi-lhe dado um coração humano. O segundo animal parecia um urso, estava meio erguido, segurava 3 costelas entre os dentes, e foi-lhe dito: levanta-te, devora muita carne. O terceiro animal era como um leopardo, só que tinha 4 asas e 4 cabeças, e foi-lhe dada autoridade para governar. O quarto animal era mais forte e mais terrível do que todos os outros. Os seus enormes dentes eram de ferro, e o que não triturava com os dentes, esmagava com os pés. Era diferente de um tipo completamente diferente dos anteriores, e tinha 10 chifres na cabeça. Enquanto eu pensava nesses chifres, surgiu um chifre pequeno, e 3 dos chifres anteriores foram arrancados pela raiz para dar-lhe lugar. Esse chifre tinha olhos como olhos de homem e uma boca que falava com grande arrogância. Enquanto eu observava, tronos foram colocados, e o ancião de dias tomou o seu lugar. A sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da sua cabeça eram brancos como lã. O seu trono era de fogo ardente, com rodas de fogo flamejante, e um rio de fogo corria e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam de pé diante dele. O tribunal entrou em sessão, e os livros foram abertos. Continuei olhando com atenção por causa das palavras arrogantes que o chifre pequeno estava dizendo. Então, diante dos meus olhos, o quarto animal foi morto, e o seu corpo foi destruído e lançado no fogo. Quanto aos outros 3 animais, o poder de governar lhes foi tirado, mas foi-lhes permitido viver por mais algum tempo. Enquanto eu continuava olhando a visão daquela noite, vi alguém semelhante a um filho de homem vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião de dias e foi conduzido à sua presença. Foi-lhe dado domínio, glória e um reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Daniel escreveu: Fiquei aterrorizado com essas visões e não sabia o que pensar. Então perguntei a um dos que ali estavam, e ele me explicou: Os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão na terra, mas o reino será dado aos santos do Altíssimo, e eles o possuirão para todo sempre. Eu queria saber mais sobre o quarto animal, que era tão diferente e muito mais terrível do que os outros, sobre os seus dentes de ferro e as suas garras de bronze, e sobre os seus pés, que esmagavam tudo o que os dentes e as garras não tinham destruído. Também queria saber mais sobre os 10 chifres da sua cabeça, e especialmente sobre aquele que substituiu 3 dos outros, o chifre que tinha olhos, que falava com arrogância e parecia maior do que os demais. Enquanto eu olhava, esse chifre combatia contra os santos e estava vencendo, até que veio o ancião de dias e deu a vitória aos santos do Altíssimo, porque chegou o tempo deles receberem o reino. Então me foi dito: o quarto animal será um quarto reino, que surgirá na terra, diferente de todos os outros. Ele devorará toda a terra, a pisará e a fará em pedaços. Os 10 chifres são 10 reis que virão
desse reino. Depois deles se levantará outro rei, diferente dos anteriores, que derrubará 3 reis. Ele falará palavras contra o Altíssimo, perseguirá os santos do Altíssimo, tentará mudar os tempos e a lei, e os santos serão entregues nas suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Mas o tribunal se assentará, o seu poder será tirado e completamente destruído para sempre. Então o reino, o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Foi isso que vi e ouvi. Fiquei pálido de medo e guardei tudo isso no meu coração. Capítulo 8 de Daniel. E eu, Daniel, escrevi no 3º ano do reinado do rei Belsazar da Babilônia, tive uma segunda visão. Nela, eu me encontrava em Susa, a capital da província de Elão, na Babilônia. Estava ao lado do rio Ulai. Quando levantei os olhos, vi um carneiro parado ali, com 2 chifres na cabeça. Ambos os chifres eram longos, mas o segundo era mais longo que o primeiro. O carneiro avançava com força para o oeste, para o norte, para o sul. Nenhum outro animal era capaz de resistir-lhe, e nada podia livrá-los do seu poder. Por isso, ele fazia o que queria e se tornava cada vez mais poderoso. Continuei olhando e vi um bode vindo do oeste, atravessando toda a terra sem sequer tocar no chão. Entre os seus olhos havia um chifre poderoso. Com tremenda fúria, o bode avançou contra o carneiro que eu tinha visto junto ao rio. O bode era tão feroz que quebrou os 2 chifres do carneiro, deixando-o sem forças. Depois pisoteou o carneiro e ninguém pôde livrá-lo. Em seguida, o bode se tornou ainda mais poderoso, mas, no auge do seu poder, o seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar surgiram 4 chifres grandes, um apontando para o norte, outro para o leste, outro para o sul e outro para o oeste. De um desses chifres saiu um chifre pequeno que cresceu muito em poder para o sul, para o leste e até para a terra gloriosa. Tornou-se tão forte que atacou o exército dos céus, que são as estrelas. Jogou algumas delas por terra e as pisoteou. Chegou a humilhar o exército dos céus e a desonrar o seu príncipe, impedindo que ele oferecesse os sacrifícios diários. Na verdade, foi tão terrível que profanou o santuário e acabou com o verdadeiro culto. Fez tudo o que quis. Então um dos seres santos perguntou ao outro: até quando durará isto? Até quando os sacrifícios diários deixarão de ser oferecidos? Quando terminará esta horrível rebelião? Quando o santuário e o exército dos céus deixarão de ser pisados? O outro respondeu: passarão 2300 entardeceres e manhãs até que o santuário seja novamente purificado e consagrado. Eu, Daniel, procurava entender o significado da visão quando de repente alguém com aparência humana apareceu diante de mim. Do lado do rio Ulai, ouviu-se uma voz humana que disse: Gabriel, faze com que este homem entenda a visão. Gabriel aproximou-se e eu, cheio de medo, caí com o rosto em terra. Ele disse: Filho do homem, entende que esta visão se refere ao tempo do fim. Enquanto ele falava, caí num sono profundo, com o rosto em terra, mas ele me tocou e me pôs de pé. Depois disse: escuta, vou te contar o que acontecerá no final dos tempos, quando Deus decidiu mostrar a sua ira. Os 2 chifres do carneiro são os reis da Média e da Pérsia. O bode é o reino da Grécia. E o chifre poderoso entre os seus olhos é o seu primeiro rei. Depois que esse chifre for quebrado, surgirão 4 reinos em seu lugar, mas nenhum deles terá o mesmo poder. Quando esses governantes chegarem ao máximo da maldade, o seu poder terminará, e surgirá um rei feroz e enganador. Ele ganhará força, mas não pela sua própria força, e causará destruição terrível. Destruirá líderes poderosos e o povo de Deus. As suas mentiras enganosas o farão prosperar tanto que ele se achará grande. De repente matará muita gente e até desafiará o príncipe dos príncipes, mas será destruído sem mão humana.
Esta visão sobre os entardeceres e manhãs é verdadeira, mas essas coisas só acontecerão daqui a muito tempo. Portanto, guarda-a em segredo e não a reveles a ninguém. Depois disso, fiquei tão exausto e fraco que passei vários dias de cama. Só depois consegui levantar-me e voltar às minhas tarefas para o rei. Fiquei profundamente perturbado com esta visão que eu não conseguia entender. Capítulo 9 de Daniel. Alguns anos mais tarde, no primeiro ano de Dario, o Medo, filho de Assuero, que foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, eu, Daniel, compreendi pelos livros o número de anos que, segundo a palavra do Senhor a Jeremias, o profeta, devia cumprir-se sobre as ruínas de Jerusalém, a saber 70 anos. Então me voltei para o Senhor Deus, buscava-o com oração e súplicas, em jejum, vestido de saco e sentado em cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, fiz confissão e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos, cometemos iniquidade, procedemos perversamente e nos rebelamos, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais e a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como hoje se vê. Aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém e a todo o Israel, tanto aos de perto como aos de longe. Em todas as terras por onde os dispersaste, por causa das suas infidelidades que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertencem a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Todo o Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele. Confirmou, assim, as suas palavras, que tinha falado contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós tão grande mal, porquanto, debaixo de todo o céu, nunca se fez como se tem feito em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não imploramos o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós. Porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos à sua voz. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e fizeste para ti um nome, como hoje se vê, pecamos, procedemos perversamente. Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, Jerusalém e o teu povo são objeto de escárnio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para as nossas ruínas e para a cidade que se chama pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados nas nossas justiças, mas na tua muita misericórdia. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome.
Estando eu ainda falando, orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante o Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na visão no princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tó declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será cortado o Messias e não terá nada. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será com inundação. E até ao fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre o assolador. Capítulo 10 de Daniel. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, uma mensagem foi revelada a Daniel por Deus, e essa mensagem foi explicada numa visão. A mensagem falava de uma grande guerra terrível e era verdadeira. Daniel escreveu: durante 3 semanas inteiras eu estive de luto. Não comi comida delicada, nem carne, não bebi vinho e não passei óleo de oliva no rosto nem nos cabelos. Então, no 24º dia do 1º mês, eu estava de pé na margem do grande rio Tigre. Levantei os olhos e vi um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puro de Ufaz na cintura. O seu corpo era como crisólita, o seu rosto brilhava como relâmpago, os seus olhos eram como tochas de fogo, os seus braços e pernas pareciam bronze polido, e a sua voz soava como o rugido de uma multidão. As pessoas que estavam comigo não viram a visão, mas foram tomadas de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Só eu fiquei ali e contemplei essa visão grandiosa. As minhas forças se foram, o meu rosto ficou pálido, e ao som da sua voz caí com o rosto em terra, em profundo sono. Ele me tocou e me fez com que eu me apoiasse sobre as mãos e os joelhos. Depois disse: Daniel, tu és muito amado por Deus. Ele me enviou até ti. Levanta-te e presta muita atenção. Eu me levantei, tremendo todo. Então o anjo continuou: Daniel, não tenhas medo. Desde o 1º dia em que humildemente buscaste entendimento diante do teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas e eu vim por causa delas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos principais príncipes, veio me ajudar e eu consegui ficar livre dos reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que acontecerá ao teu povo nos últimos dias. Enquanto ele me falava, eu fiquei olhando para o chão, sem conseguir dizer palavra. Então alguém com a aparência de homem tocou os meus lábios. Eu abri a boca e disse: Senhor, esta visão me causou tanta angústia que as minhas forças se foram. Como pode este teu servo falar contigo se quase não consigo respirar? O ser com aparência de homem tocou-me outra vez e disse: Não tenhas medo, homem muito amado. Paz seja contigo. Sê forte, sê forte. Quando ele falou assim, senti que as minhas forças voltavam e eu disse: Fala, Senhor, pois já me deste forças. E então ele disse: Sabes por que vim até ti? Em breve terei de voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia.
Quando eu sair, virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está escrito no livro da verdade. E ninguém me ajuda contra eles, a não ser Miguel, o príncipe de vocês. Capítulo 11 de Daniel. Tu também precisas saber que eu protegi e ajudei Dario, o Medo, no primeiro ano em que ele foi rei. O que vou te contar agora certamente acontecerá. 4 reis governarão a Pérsia, um depois do outro, mas o quarto será muito mais rico que todos os anteriores. De fato, a sua riqueza o tornará tão poderoso que ele conseguirá fazer com que todos se voltem contra o reino da Grécia. Então surgirá um rei poderoso que poderá fazer tudo o que quiser, mas de repente o seu reino será destruído e dividido para os 4 cantos da terra. Surgirão 4 reinos no seu lugar, mas não serão governados pelos seus descendentes, nem terão o mesmo poder que ele teve. O rei do sul se tornará poderoso. Depois, um dos seus generais se rebelará e tomará a maior parte do reino. Anos mais tarde, o reino do sul e o reino do norte farão um tratado, e a filha do rei do sul se casará com o rei do norte para selar a aliança, mas ela perderá o seu poder. Depois, ela, o marido, o filho deles e os servos que a acompanharam serão todos mortos. Em seguida, um parente dela se tornará rei do sul, atacará o exército do norte e conquistará suas fortalezas. Levará os ídolos deles para o Egito, junto com seus preciosos tesouros de prata e ouro, mas passará muito tempo até que ataque novamente o reino do norte. Alguns anos depois, o rei do norte invadirá o reino do sul, mas será obrigado a voltar para o seu próprio país. Os filhos do rei do norte reunirão um exército enorme que descerá como uma enchente furiosa, chegando até a fortaleza do reino do sul. Isso enfurecerá o rei do sul, que sairá e derrotará esse grande exército do norte. O rei do sul se orgulhará por ter matado dezenas de milhares, mas as suas vitórias não durarão muito, porque o rei do norte reunirá um exército ainda maior e mais poderoso do que antes, e poucos anos depois começará a invadir outros países. Nessa época, muitos do teu próprio povo tentarão fazer com que esta visão se cumpra, rebelando-se contra o rei do sul, mas a rebelião deles fracassará. Então o exército do norte cercará e tomará uma cidade fortificada do sul, e nem as tropas mais experientes do reino do sul conseguirão fazê-los recuar. O rei, invasor do norte, fará o que quiser e até conquistará e devastará a terra gloriosa. Depois decidirá invadir o sul com todo o seu exército e tentará fazer paz, oferecendo ao rei do sul uma princesa do norte como esposa, mas isso não dará certo. Mais tarde, esse rei orgulhoso do norte invadirá e conquistará muitas nações da costa, mas um comandante militar o derrotará e acabará com seu orgulho. Ele se retirará para suas fortalezas no próprio país, mas no caminho será derrotado e nunca mais será visto. O próximo rei do norte tentará cobrar impostos para a glória do seu reino, porém terá um fim repentino e misterioso, sem ser em batalha nem por causa da ira de alguém. O seu sucessor será um homem desprezível que não pertence à família real. Ele aparecerá de surpresa e tomará o reino por meio de intrigas. Destruirá exércitos e afastará o sumo sacerdote escolhido por Deus. Fará um tratado, mas será falso e o quebrará, mesmo tendo poucos seguidores. Sem aviso, invadirá com sucesso uma província muito rica, coisa que nenhum dos seus antepassados conseguiu fazer, e repartirá entre os seus seguidores todos os tesouros e propriedades dela, mas nada disso durará muito tempo. Ele reunirá um exército grande e poderoso e com grande ousadia atacará o rei do sul. O rei do sul sairá ao encontro dele com um exército ainda mais forte, mas perderá a batalha, porque será traído por membros da própria corte real. Será arruinado e a maior parte do seu exército será massacrada.
Os dois reis se sentarão à mesa e trocarão mentiras malignas um com o outro, mas os planos deles fracassarão porque Deus já decidiu o que vai acontecer. Depois o rei do norte voltará para o seu país com grandes riquezas, mas no caminho atacará a religião do povo de Deus e fará tudo o que quiser. Na hora marcada por Deus, o rei do norte invadirá novamente o reino do sul, mas desta vez as coisas serão diferentes. Navios do ocidente virão atacá-lo e ele ficará desanimado. Então voltará para o seu país e, cheio de raiva, perseguirá a religião do povo santo de Deus, favorecendo os que abandonarem a fé. Enviará tropas para profanar o templo e a fortaleza, acabará com sacrifícios diários e instalará a terrível abominação que causa desolação. Com o engano, conquistará os que forem infiéis ao pacto com Deus, mas os que permanecerem fiéis farão tudo o que puderem para resistir-lhe. Líderes sábios instruirão muitos do povo, mas por algum tempo, alguns desses líderes serão mortos à espada, queimados vivos, roubados ou lançados na prisão. Receberão pouca ajuda nos momentos de angústia, e muitos dos que se juntarem a eles serão traidores. Alguns dos sábios sofrerão, para que Deus os purifique e os torne aceitáveis até o fim, que ainda chegará no tempo por ele determinado. Esse rei fará o que bem entender. Com orgulho, se proclamará maior que qualquer Deus e insultará o único Deus verdadeiro. De fato, terá sucesso até que a ira de Deus contra o seu povo termine. Ele rejeitará os deuses que os seus antepassados adoraram e o Deus preferido pelas mulheres. Na verdade, se colocará acima de todos os deuses e só adorará o chamado Deus das fortalezas, um Deus que os seus antepassados não conheciam. Honrará esse Deus com ouro, prata, pedras preciosas e presentes valiosos. Com a ajuda desse Deus estrangeiro, conquistará as fortalezas mais fortes. Todo aquele que adorar esse Deus será colocado em posição de poder e receberá riquezas e terras como recompensa. No tempo do fim, o rei do sul atacará o reino do norte, mas o rei do norte sairá como furacão, com carros de guerra, cavaleiros e muitos navios. As suas forças inundarão país após país como uma enchente. Quando chegarem à terra gloriosa, dezenas de milhares serão mortos, mas Edom, Moabe e o chefe de Amon escaparão. O rei do norte invadirá muitos países, inclusive o Egito, e tomará os seus ricos tesouros de ouro e prata. Também conquistará a Líbia e a Etiópia. Porém, notícias alarmantes do leste e do norte o deixarão furioso, e ele sairá para causar grande destruição. Depois armará suas tendas reais entre o mar Mediterrâneo e o Monte Santo de Sião. Ali ele chegará ao seu fim, e ninguém poderá salvá-lo. Capítulo 12 de Daniel. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que existiu nação até aquele tempo. Mas naquele tempo o teu povo será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um deste lado da margem do rio, e o outro do outro lado da margem do rio. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou ao céu a mão direita e a mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente que seria para um tempo, tempos e metade de um tempo. E quando tiverem terminado de despedaçar o poder do povo santo, todas estas coisas se cumprirão. Eu ouvi, mas não entendi. Por isso perguntei: meu senhor,
Qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: Vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Desde o tempo em que o sacrifício diário for tirado e for colocada a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua sorte no fim dos dias.